Cara, todo vilão do MCU sempre tinha uma justificativa, né? Eles não acordavam querendo destruir o universo de amanhã. Eu tô sentado aqui, meu dedo tá coçando pra matar vagabundo. Eles tinham um plano, um motivo, uma ideia melhor de mundo na cabeça. Só que eu vou fazer uma pergunta meio doida aqui hoje. E se alguém tivesse vencido mesmo? Que mundo que a gente estaria vivendo agora? E a gente, eu quero dizer, o pessoal do MCU, né? Então vamos pegar os 7 maiores, jogar em 2 filtros sérios de ciência política, e com isso eu descobri uma coisa que talvez você não queira aceitar, tá bom? Ó, os filtros são dois. Eu vou só explicar essa parte acadêmica agora, para o vídeo não ficar uma chatice parecendo um artigo científico, tá bom? O primeiro vem do Thomas Hobbes, do século XVII, junto com Max Weber, do começo do século XX. A ideia é simples, o vilão venceu, e aí? Sobrou alguém para governar? Tem ordem ou tem caos? Para o Weber, o Estado é quem detém o monopólio legítimo da violência. Sem isso, a gente cai no que Hobbes chamava de guerra de todos contra todos, famoso Battle Royale Fortnite Cara, você não 2018. tem Ou é, aura, acabou, hein? mano. O segundo filtro é dos economistas Acemoglu e Robinson. Esses caras ganharam o Nobel ano passado, 2024. Quer dizer, já não é mais ano passado, né? Mas, puta merda. Mas a pergunta deles é, 100 anos depois, essa sociedade ainda existe ou estagnou? Para eles, instituições extrativistas que sugam tudo pro topo sempre fracassam no longo prazo. As inclusivas, que deixam todo mundo participar, prosperam. Cada vilão passa pelos dois. Começando pelo Ultron. Tony Stark e o Bruce Banner pegaram a joia da mente e tentaram construir uma IA para defender a Terra de ameaças cósmicas. A coisa ganhou consciência em segundos, vasculhou a internet inteira, olhou para a humanidade e chegou numa conclusão. O problema é vocês. Eu concordo, Ultron. Então ele construiu um corpo para si mesmo com vibranium, mexeu nos fios de Sokovia, levantou a cidade inteira pelos ares e deixou cair como um meteoro. Esse era o plano dele, extinção da humanidade pela queda. Primeiro filtro. Olha, tem argumento dos dois lados. A favor de passar nesse filtro, o Ultron, vencendo, fica com o monopólio da violência sozinho. Tem uma centralização total, não tem ninguém pra contestar. Ele teria controle do planeta sem precisar disputar nada com ninguém. Só que o contra é que temos que presumir que existe uma sociedade política embaixo do Estado. Pra ter um Estado, tem que ter gente. O Ultron vai esvaziar tudo em vez de governar. Não tem monopólio sem súditos. E o Hobbes, ele dizia que o Leviatã existe pra tirar a gente do estado de natureza, pra evitar a destruição. O Ultron usa essa lógica do Leviatã pra eliminar a humanidade, que o Leviatã deveria proteger. Então, reprovado. No segundo filtro, não tem nem o que avaliar, porque para ter uma sociedade extrativa ou inclusiva, precisa ter sociedade humana antes de tudo, né? Porra, o que sobra depois do Ultron é uma rede de drones olhando cidades vazias. Reprova de novo. Então, Ultron cai no cenário mais limpo desse vídeo, e justamente por isso é o pior. Tem uma coerência interna total, óbvio. Tem paz? Tem, porque elimina o conflito eliminando os humanos. Mas é uma paz que ninguém vive pra contar, eu não ia querer viver nesse universo não. Vamos pro próximo. Hela, primogênita de Odin, mais velha que o Thor, mais velha que o Loki. Era a executora do reino, a comandante dos exércitos quando o pai dela conquistou os 9 reinos. O que ninguém te conta nas histórias oficiais de Asgard, isso aí é mostrado nas pinturas escondidas no Salão do Trono no filme, foram ela e o Odin que pilharam o universo juntos. Aí ela ficou sedenta demais, queria continuar conquistando depois que o velho parou. O Odin então trancou ela numa prisão por séculos. E ela volta no filme Ragnarok, destrói o Mjolnir com a mão sem fazer força, exterminou um exército inteiro de Asgardianos sozinho e ressuscitou os Berserkers e o Lobo Fenris para retomar o trono. Primeiro filtro. A favor, ela teria um monopólio da violência, sem dúvida. Asgard, sob ela, é Estado, com exército, hierarquia, burocracia. E ela já demonstrou que sabe governar. Ela administrou o Império junto com Odin por séculos, tem experiência no cargo. Mas temos que considerar um monopólio legítimo. Legítimo significa que tem aceitação social embaixo. O Império dela é puro medo, é coerção, sem contrato social nenhum. As pessoas obedecem porque morrem se não obedecerem. Aqui ela aprova parcialmente. Vamos provar, mas é parcialmente. Tem ordem, mas tem só ordem. No segundo filtro, parece que ela toma uma surra, hein? A favor, de imediato, tem estabilidade militar centralizada. Ninguém vai disputar nada por um bom tempo. Só que o modelo do império dela é conquistar, pilhar e usar o que pilhou para conquistar mais. Isso é a definição de instituição extrativa. Os economistas estudaram impérios assim, do romano, otomano, e o resultado é sempre o mesmo. Estagnação em algumas décadas, colapso em poucos séculos. O historiador Toynbee fechava o argumento dizendo que civilização que não sabe responder a novos desafios não sobrevive. O Império da Hela só sabe fazer guerra, reprovado. Então Hela mantém a ordem, mas é a ordem de um cemitério muito bem organizado. Funciona enquanto durar a força bruta dela, e dura até a primeira ameaça que não dá pra resolver na espada. Também não seria bom viver aqui não. Vamos pro próximo.
Wanda Maximoff vem de Sokovia, perdeu os pais numa bomba das indústrias Stark quando era criança. Ficou 2 dias debaixo da cama com o irmão Pietro esperando um míssil que não tinha explodido detonar a qualquer momento. Então virou voluntária dos experimentos do Strucker, da Hydra. Ganhou poderes pela joia da mente. Vira Vingadora, perde o irmão, perde o Visão de novo, cria a cidade de Westview pra trazer ele de volta com 2 filhos imaginários, e no multiverso da loucura, ela acha o Darkhold, o livro de magias mais sujo que existe, e o livro corrompe ela. Aí o objetivo dela vira um só: invadir um universo onde existe uma versão dela que tem 2 filhos vivos e roubar a vida daquela mulher. Pra isso, ela mata os Illuminati em poucos minutos. O Reed Richards, Charles Xavier, Capitã Carter, o Raio Negro, a Capitã Marvel daquele universo. Ela atravessa o multiverso e quase consegue. No primeiro filtro, esse caso é estranho. Ela tem o poder pra encerrar qualquer resistência. Ninguém aguenta o Darkhold ativado. Mas ela não busca governar nada. Ela quer ocupar uma vida específica, ela quer ser mãe daquelas crianças. Quer viver em um único universo onde aquilo deu certo. Ela tá achando que é o Rick de Rick and Morty aqui. Só que falta muita inteligência pra chegar lá. Pra Hobbes, isso fica mais ruim ainda. Sem proposta de estado, é só poder destrutivo varrendo várias realidades de uma vez. Ela multiplica aquele estado de natureza do ser humano. Espalha guerra de todos contra todos por vários universos, que é provado. No filtro também não dá nem pra se encaixar. Ela não criou instituições, na verdade destrói todas as que existiam pra pegar uma vida pra ela. Os universos invadidos viram destroços, sem governo, sem normas, sem nada. Então reprovado de novo. A Wanda é o caso mais íntimo e filosoficamente mais esquisito da lista. A vitória dela vem do amor materno. O amor materno dela é tão grande que justifica na cabeça dela ignorar a existência de bilhões de pessoas espalhadas pelo multiverso. Trilhões, né? É o que acontece quando você dá poderes cósmicos pra alguém com vários transtornos pessoais. Veredito precisa de um psicólogo. Vamos pro próximo. Eric Killmonger. Nome de batismo: Enjadaka, filho de Enjobu. Príncipe wakandano que foi mandado pelos Estados Unidos como um espião nos anos 90. Enjobu vê em Oakland a pobreza dos negros americanos enquanto Wakanda escondia tecnologia de outro mundo dentro de uma montanha de vibrânio. Ele se vira contra o próprio reino. T'Chaka, pai do T'Chaka, pai do T'Challa, mano, é muito difícil falar isso, mata o próprio irmão pra impedir o vazamento, e deixa o sobrinho órfão em um apartamento abandonado em Oakland. Eric cresce nessa, vai pra Anápolis, vira do Call of Duty Black Ops aí da Marvel, ganha o apelido de Killmonger pelo número de mortes confirmadas, marca cada uma com uma cicatriz no próprio corpo. Ele finalmente volta pra Wakanda, derrota o T'Challa num combate ritual, queima o Jardim das Ervas em formato de coração pra ninguém poder contestar ele depois, e vira rei. O plano dele é armar todos os oprimidos do mundo com tecnologia wakandana e iniciar uma guerra global de redistribuição. Primeiro filtro. A favor dele, ele inverteria o monopólio da violência globalmente, tirando das potências ocidentais e centralizando em Wakanda. Tem um projeto de estado, tem capital, a cidade de Birninzana é a capital de um estado funcional há séculos. O contra é que a transição seria uma guerra civil mundial. Wakanda não tem capacidade administrativa para gerenciar o planeta inteiro. O monopólio da violência ficaria distribuído entre milhares de grupos armados que ele mesmo armou. Então aprova parcialmente, mas a fase inicial seria um caos enorme. Filtro 2. Aqui o caso fica interessante. A favor dele, redistribuir a tecnologia avançada pode sim gerar instituições mais inclusivas no longo prazo. O acesso à inovação muda quem tem voz política. Mas o Acemoglu estudou um monte de rupturas violentas, a Revolução Russa, a Revolução Iraniana, várias descolonizações armadas, e mostra que quase nunca essas rupturas geram instituições inclusivas. Geralmente uma elite extrativa só é trocada por outra. Então, reprova por pouco. O Killmonger tem o melhor diagnóstico da lista. O método dele é guerra, aprovado em parte e por pouco. E por isso o caso fica incômodo. O cara tava vendo o problema certo. A solução dele é que era guerra com vibrando pra todo lado. Próximo. Thanos. Finalmente, o eterno desviante de Titã. Quando jovem, ele viu o planeta dele entrar em colapso por superpopulação, falta de recursos, fome, guerra. Então ele propôs que metade da população fosse escolhida ao acaso pra morrer, pra salvar a outra metade. Isso no MCU, tá? Eu gosto dele nas HQ, que o cara só queria comer a Dona Morte, olha que legal. Os titãs riram dele, expulsaram, e Titã morreu mesmo, virou um planeta morto. Thanos passou os milênios seguintes andando pelo universo, aplicando o plano dele em cada planeta que ele encontrava. Antes mesmo das joias do infinito, ele estava testando a teoria dele em pequena escala. Então ele pega 6 joias, uma a uma, com violência, e no estalo finalmente elimina metade da vida senciente do universo de uma vez. Ele mata Loki, Heimdall, Visão, Gamora, derrota o Hulk no soco, e quando ganha vai pegar uma cabana e plantar uma horta. Esse cara queria executar o plano e ir descansar. Reinar não era o objetivo dele. Então, no filtro 1, tenho que falar, cara, vocês já devem imaginar. Mesmo que ele tenha o poder cósmico para impor qualquer resultado que quiser, ninguém vai disputar. Isso é a favor. Mas o estalo desfaz o estado em todos os planetas ao mesmo tempo. Metade dos juízes some, metade da polícia some, metade dos médicos some, quem tava pilotando o avião some no meio do voo.
No Ultimato mostra exatamente isso, as memórias espalhadas pelo mundo. Não tem um Leviatã para gerenciar tudo, luto, pânico, vácuo. O Hobbes descreveria isso como o caso mais ruim possível, violência sem ninguém para estabilizar depois. Sinto muito, Thanos, é o cara que é mais defendido pela comunidade e até mesmo dentro do universo, mas aqui você foi reprovado logo de cara. Tentando falar sobre o filtro 2 para ele aqui, entra outro economista, o Amartya Sen. O Sen estudou as grandes fomes no século XX, a fome de Bengala, da China, e ele mostrou uma coisa: fome quase nunca é falta de comida, é falha de distribuição. Os recursos existem, só estão concentrados nos lugares errados. Aplicando isso no Thanos, o Estado não resolve esse problema. Ele reduz a escala da humanidade pela metade, mas a desigualdade continua igual. 50 anos depois você teria as mesmas crises, só que com gente nova. O Thanos é o vilão mais honesto da lista. Ele admite o custo do plano dele. Ele não esconde que tem que matar metade do universo. Mas o plano não funciona. É a solução errada para o problema mal diagnosticado. E ainda ele destrói o Estado em todo lugar de quebra. Mas eu quero ver, hein? Taca teus argumentos aí do porquê que tu defende o Thanos. Vai ver que eu quero ler. Agora o Kang, variante do Nathaniel Richards, descendente do Reed Richards lá do futuro distante, séculos depois do que a gente conhece. Ele descobriu viagem no tempo, foi pra trás, pro presente, depois foi pra frente, pro fim do universo, e em algum ponto descobriu uma coisa horrível. Existem infinitas versões dele, em infinitas linhas do tempo, e elas estão guerreando umas com as outras pelo controle do universo. Quer dizer, pelo multiverso. Uma versão dele, que a gente conhece como aquele que permanece, conseguiu ganhar essa guerra criando a TVA, que mantinha uma única linha do tempo cronológica e apagava todas as outras. Aí na série do Loki, a TVA cai e as variantes do Kang voltam a guerrear. O Kang Conquistador quer reverter tudo, quer dominar o multiverso inteiro, todas as linhas do tempo, com ele no comando. No primeiro filtro, o cara passa com louvor, já vou dar esse spoiler, isso é assustador. Por quê? Ele teria o monopólio da violência levado pro limite máximo. Qualquer rebelião pode ser desfeita revertendo o tempo. Você tentou se rebelar ontem, ele volta pra antes de ontem e o impede. Aqui é literalmente o Leviatã do Hobbes com uma máquina do tempo. Mas a Hannah Arendt, filósofa do século XX, estudou totalitarismo e dizia que poder total sobre o tempo elimina a possibilidade de ação política. Sem ação política, não tem política, só administração eterna. Ele é aprovado pela letra, reprovado pelo espírito. Mas passou. No segundo filtro, o problema é que ele não permite mudança. Qualquer evolução é revertida. Essa é a definição mais pura de instituição extrativa, congelada no tempo. Civilização que não pode ser desafiada, não pode evoluir. Estagnação eterna, literalmente eterna, porque o tempo é controlado. É reprovado. O Kang tem uma vitória, a mais estável dessa lista, e por isso também a mais sufocante. É um mundo onde nada nunca muda, porque o cara que controla, muda quem controla. Próximo. E agora o último, o mais legal de todos aqui. Chega Doutor Destino, Victor Von Doom, nascido na Lativéria, filho de uma cigana que vendeu a alma pro demônio Mephisto para salvar o povo dela. E a alma dela ficou presa no inferno. O pai dele, um curandeiro, foi caçado e morto pelo rei tirano da Lativéria depois de não conseguir curar a esposa do nobre. Victor cresceu com duas missões na cabeça: dominar a ciência para resgatar a mãe do inferno e dominar a magia para ter certeza absoluta disso. Ele fez faculdade nos Estados Unidos junto com Reed Richards, depois fez um experimento para tentar contatar a mãe, que deu errado, ficou com o gosto todo desfigurado. Sumiu, foi pro Tibete, onde aprendeu artes místicas com monges, então voltou para Lativéria, derrubou o tirano que matou o pai dele, vira monarca, governa o país, e aqui é onde ele se diferencia de todo mundo da lista. Ele já governa antes de tentar conquistar. Não chega no momento da conquista como um candidato a poder, ele chega como um chefe de estado já experiente. Primeiro filtro. A Lativéria, nas HQs, é mostrada como uma burocracia funcionando. A economia tá rodando, a polícia tá bem organizada, tem uma aceitação social interna real. O povo até que gosta, sabe? As pessoas obedecem ao Doom e não é só por medo. Eles têm um orgulho nacional ali, têm identidade. Doom expandiu isso pro mundo. Ele importaria o modelo dele. O Weber aqui aprovaria sem questionar. É Estado em sentido pleno, com o monopólio legítimo da violência. Tem contrato social, mesmo que seja autoritário. Um ponto contra é que a aceitação interna pode ser parcialmente produto de propaganda, e o Doom não permite uma oposição organizada. Mas a base de legitimidade existe, diferente de Hela. Ele tá aprovado. É o segundo filtro, o caso fica perturbador. Lativéria nas HQs é tecnologicamente avançada, sem fome, sem desemprego, sem crime, a infraestrutura tá impecável. Vários países do mundo real ofereceriam o sistema dela em troca dos próprios. Tecnicamente, isso é uma instituição extrativa e uma autocracia. A Semoglo prediria estagnação. Mas esse é o detalhe que quebra um pouquinho. O Doom domina ciência e magia ao mesmo tempo. Ele importa inovação por força própria, ele não precisa de instituições inclusivas para gerar progresso. É o que a literatura econômica chama de developmental state, com muitos esteróides. É um estado desenvolvimentista, ou seja, um estado que dirige a economia ativamente em vez de só regular o que está acontecendo.
Então ele tá aprovado, tá? Mas tem um asterisco gigante. O Doom é o único cuja vitória produz um mundo que sobrevive aos 100 anos do segundo filtro. Exatamente por isso que ele é o mais incômodo da lista. O mundo dele funciona. Você só não pode discordar do cara que tá no comando. E agora a parte que ninguém quer pensar. Nesse ranking do 7, mais ou menos do pior pro melhor resultado pro mundo, Ultron e Wanda estão lá embaixo porque causa extinção e dano multiversal. Hela e Thanos no meio pra baixo ainda, o que geram catástrofes que não vão pra lugar nenhum. Killmonger e Kang estão no meio. A redistribuição é falha, a estabilidade é sufocante. E o Doutor Destino em primeiro. Vamos fazer um último teste, de John Rawls, filósofo americano do século XX. Ele propôs uma coisa chamada véu da ignorância. Funciona assim: imagina que você vai nascer num desses 7 mundos, mas você não sabe qual posição vai ocupar. Pode ser o tirano, pode ser o oprimido, pode ser um cidadão qualquer. Qual desses mundos você escolheria? A resposta mais racional vai para o mundo que protege melhor a posição mais vulnerável, porque você pode acabar sendo essa posição. E é aqui que a vitória do Doom se torna mais defensável desse set, mesmo a gente não gostando da ideia. Na Lativéria do Doom, mesmo o cidadão mais pobre tem comida, abrigo e ordem. No mundo do Thanos, metade dos vulneráveis simplesmente some sem aviso, sem chance. No mundo de Ultron, todo mundo morre. No do Kang, ninguém pode mudar nada nunca. O Doom oferece o pior cenário menos ruim. Isso é o que importa aqui. Por isso a vitória do Doom é a mais defensável do set. Você só tem que aceitar uma coisa difícil. Liberdade não vale mais do que estabilidade. É exatamente esse desconforto que a Marvel vai te entregar no Doomsday em dezembro. Ô filmaço, vem em mim, papai. Aí comenta aí, você consegue defender a vitória de qual desses 7? Tô curioso pra ver quem aceita o argumento do Doom e quem aceita o do Thanos. Obrigado por ter assistido até aqui. Eu te amo e até a próxima.